comunidade cervejeira do Albanos. Cervejeira é a palavra ou cervejística? Cervejística não existe, mas tem mais a ver com esses universos fictícios de coisas fantásticas e mirabolantes, que são muito interessantes quando a gente quer falar que a coisa é boa. Então, alô, comunidade cervejística da Cervejaria Albanos, a gente está chegando com mais um Brinde A, e hoje, muito especial, porque eu não sei se vocês lembram, um dos episódios que a gente fez de entrevistas para o Albanos foi com a tenista Ana Caldeira. A Ana pratica o tênis em cadeira de rodas e ela participou para a gente da, vamos dizer assim, a entrevista que deu origem a um Brinde A. Essa entrevista está disponível lá no IGTV do Albanos e também na minha página do Instagram, @gziller. Mas hoje a gente vai falar com uma pessoa tão especial e tão legal quanto a Ana, que também pratica um esporte adaptado e vai contar para a gente tudo sobre isso. As vitórias, como ele chegou até aqui, como que são as dificuldades, os desafios e por aí vai. Então, seja bem-vindo, Vitor, meu camarada, ciclista aqui da nossa terra, história incrível. Um Brinde A hoje é com você. Muito obrigado pela participação, Vitor. Obrigado, um prazer estar aqui com você, poder contar um pouquinho da minha história. Não sei se eu vou poder ajudar alguém com isso, porque eu procurei muito sobre isso quando eu me tornei deficiente e foi muito difícil de encontrar. Então, eu acho que podendo falar um pouquinho, a gente pode encontrar algumas pessoas que podem se inspirar nisso, né? Perfeito. Perfeito, Vitor. Você já começou do jeito que eu tenho certeza que mais pessoas agora vão cutucar as outras ali do outro lado da tela para falar, ó, vem cá que eu vou assistir um Brinde A, esse episódio vai ser especial. Eu queria começar contando a história, porque quando a gente está conversando com uma pessoa que se tornou deficiente e não nasceu com uma deficiência, eu estou longe de fazer efeito de comparação, mas é uma coisa que quando acontece, é um baque tremendo, né? Quer dizer, você não sai do outro lado a mesma pessoa, né? Você hoje lida com isso com tranquilidade. Você pode contar um pouquinho para a gente como que foi essa sua... o que aconteceu, né? E como que você lidou com isso no início? Sim. Eu, na verdade, eu sempre gostei de esporte, sempre fui esportista, corri de kart muitos anos, jogava bola, cheguei a morar na Espanha, joguei no time da segunda divisão da Espanha, voltei para o Brasil, estava tudo bem, tenho uma filha, casado, graças a Deus, com a minha esposa, que eu amo muito, minha filha, tenho uma filha de 8 anos hoje, na época eu tinha 2. Em 2015, mais ou menos, estava tudo bem, fui dormir, tudo bem, e minha esposa chegou no quarto, eu estava tendo uma convulsão, ela tentou me acordar ali, não conseguiu, chamou a ajuda, que meu tio mora no mesmo prédio que eu, chamou a ajuda, quando ele chegou, eu estava acordando, e eu já acordei sem sentir as pernas. Literalmente, minha história foi essa. Foi um baque, de uma hora para outra. De uma hora para outra. Então, Teve explicação científica para o que aconteceu? Eu tive, no final, descobriu que foi chama mielite transversa, que é uma doença autoimune, só que não é genético, não vem de nada, não tem explicação de onde que veio esse problema, sabe? Só que aí, o que acontece? Quando eu fui hospitalizado, demoraram a descobrir o que era, e foi se agravando um pouco a doença, e eu acabei ficando sem os movimentos da perna. Hoje eu tenho movimento, mas na época eu fiquei sem o movimento. E a questão toda, igual você falou, né? A aceitação é uma coisa muito difícil para quem, né? Não é julgando, mas quem estava, teoricamente, né, uma vida saudável, do nada acontece isso, é uma coisa complicada. Eu gosto de dizer que eu tive algumas fases, né? Que eu tive que passar. Eu passei primeiro, aquela fase da negação, né? Uhum. Eu não aceitava, eu achava que daqui a 10 dias eu ia estar bom. Eu cheguei à loucura de colocar na minha cabeça que em 15 dias eu estaria andando. Essa loucura. Depois da fase da negação, para mim, veio a fase de uma negociação com Deus, sabe? Eu comecei a meio que negociar, a fazer promessa, que se eu voltasse ao normal, aquelas coisas que a gente vai fazendo no ato de desespero, né? E quando eu vi que nenhuma das duas funcionou, veio a fase da raiva. É aquela fase que você tem raiva, por que aconteceu comigo, o que é,
eu fiz alguma coisa, por que que eu fui o sorteado, entre aspas, de ter acontecido isso comigo, né? E aí, depois dessa fase, vai piorar, vem a fase da depressão, que eu acho que é a fase mais difícil, que é a fase que eu, por exemplo, eu nunca aceitei no início, né? Eu não aceitava que eu estava com depressão. Eu não aceitava aquilo, custei a procurar ajuda, procurei ajuda, foi uma fase demorada, mas procurei ajuda, fiz algumas terapias, e eu consegui ir passando, e hoje eu estou na fase que eu acredito que é a melhor fase que a gente pode chegar, que é a fase da aceitação. Então, hoje eu me aceitei. Eu vi que a minha condição é essa, não desisti de tentar melhorar, mas ao mesmo tempo eu aceito a condição que eu estou hoje e faço de tudo para estar melhorando, para me estar conseguindo fazer da melhor forma possível, da forma que eu estou hoje. Entendeu? Ô, Vitor, você descreveu aí as 5 fases da a psicologia, né? A psicanálise explica muito bem isso. As 5 fases quando a gente passa por um processo de ruptura muito grande, né? E eu acho que a gente já tem uma comunidade aqui no Brinde A que já percebeu que o que a gente vive hoje como sociedade, a gente está passando por essas 5 fases, né? Quando começou lá atrás, em março do ano passado, a pandemia do coronavírus, e, Uhum. né, teve a fase da negação, depois a fase da dúvida. Eu acho que hoje a depressão, né? Hoje a turma está começando a entrar nessa fase da aceitação. História incrível que você falou, e que legal que você conta ela com tanta leveza, né, cara? Tanta inspiradora. E tenho certeza que você já se conectou com um monte de gente aí que está assistindo o nosso Um Brinde A hoje. Vitor, depois de. Você falou já que você sempre foi esportista, então o Uhum. esporte estava na tua vida, né? Quando que foi a reconexão com o esporte? Foi em uma dessas 5 fases anteriores à aceitação? Ou é recente essa sua volta para o esporte? Não, foi recente. Eu só depois da fase da aceitação, porque eu passei uma fase que eu não queria nem sair de casa. E as pessoas falavam assim comigo: você tem vergonha? Eu falava: não, eu não tenho vergonha, não tenho vergonha nenhuma da cadeira, não tenho vergonha nenhuma disso. Eu simplesmente não conseguia me aceitar daquela forma. Eu não queria que as pessoas me vissem daquela forma, porque na minha cabeça eu estaria fazendo, principalmente, meus pais, minha esposa. Eu sempre me preocupei muito com eles estarem sofrendo. Então, eu demorei muito a conseguir aceitar isso. Quando Uhum. eu cheguei nessa fase da aceitação, eu comecei a parar para pensar e falei: tá, e agora? O que que eu vou fazer? Eu sempre gostei de fazer esporte, fazer as coisas. O que que eu vou fazer? Eu estava parado em casa. Então, uma coisa que eu sempre fiz há mais tempo, né? Eu não estava fazendo na época que eu tive o problema. Eu andava de kart, né? Eu competi muitos anos de kart, e eu andava de kart, foi a primeira coisa que eu pensei. Porque hoje, eu tenho movimento das pernas, só não tenho força. Então, eu tenho movimento, tenho sensibilidade, mas não tenho força, eu não consigo ficar em pé. Então, a primeira coisa que eu pensei foi no kart. Eu conheci algumas pessoas e fui, tentei, consegui andar de kart, tudo normal, mas era uma realidade que não cabia para mim mais, porque eu não tenho condição hoje em dia de correr de kart, é uma coisa muito cara, é muito difícil patrocínio, principalmente com uma pessoa deficiente. Então eu falei: tá, peraí, isso aqui não dá para mim, o que que eu vou procurar? Aí eu procurei. Aqui em Belo Horizonte, o que eu achei mais foi tênis, né? Igual você falou, da Ana, né? Uhum. Eu achei o tênis, achei o esgrima. Cheguei a olhar o remo, só que o remo era um pouco mais complicado. E dentre essas opções, eu sempre gostei de velocidade, estar andando. E uma coisa que me ajudou a escolher o ciclismo foi porque esse negócio de movimentar. Eu estar parado e eu querer movimentar. Então, eu acabei vendo um vídeo, sem querer, do Fernando Fernandes, Sim. né? Eu vi um vídeo dele com relação à cadeia, a ciclismo, né? Que chama handbike, a bicicleta que a gente usa. Eu vi, fiquei doido, falei: não, quero conhecer esse esporte, quero ver como é que é. Comecei a procurar pessoas que tinham. Em Belo Horizonte é dificílimo você achar pessoas que andem. E aí eu achei uma pessoa, que é até um competidor, aqui em Belo Horizonte, só que por algum motivo dele, que eu não julgo, ele não me deu informações. Eu tentei buscar informações com ele, ele não quis me dar, mas entendo, ele deve ter algum motivo para isso. Não consegui informações através dele. Aí cheguei e falei: bom, a única pessoa que eu conheço é o Fernando Fernandes, que faz isso. Mas para mim ele estava em outro patamar. Mas eu falei assim: não,
vou mandar uma mensagem para ele no Instagram, vamos ver, quem sabe me responde. Mandei uma mensagem para ele, foi questão de 15 minutos, ele me mandou um áudio. Eu nem acreditei. Coisa de 15 minutos. Incrível, que ele é um cara que a gente sabe, ocupado, ele faz muita coisa, né? 15 minutos ele mandou um áudio, explicando algumas coisas da handbike e já se colocando à disposição para qualquer dúvida que eu tivesse, para tirar dúvidas com ele. Então, foi uma coisa incrível. É uma pessoa que eu não tenho o prazer de conhecer pessoalmente, mas é uma pessoa que eu falo que, para mim, é uma pessoa muito iluminada para a disposição que ele teve comigo. E ele me falou algumas dicas, eu comecei a buscar cadeiras não, né? A handbike para mim. Que aí vem, é outra novela, né? Não sei se eu já posso emendar aqui como é que foi. Deixa eu encerrar, porque eu adorei a conversa e que coisa incrível do Fernando, porque ele é meu companheiro de canal off, né? Eu tenho um programa lá no canal off e o Fernando também tem vários programas lá. E ele tem uma reputação de ser essa pessoa generosa e aberta. E eu fiquei muito orgulhoso aqui de confirmar a reputação com você, né? Que você acabou de falar. Muito bacana o Fernando ter te incentivado. Vai lá, Fernando, Pedro. Eu queria só pontuar que eu não conhecia ninguém que conhecia ele. Ele não me conhecia de nada. Literalmente, foi um anônimo que mandou uma mensagem para ele e, em questão de 15 minutos, ele me respondeu com áudio. Não foi nem escrito nada. Com áudio se colocando à disposição. Então, para mim, ele foi uma pessoa incrível, realmente. É o poder das redes sociais e o poder da generosidade, né? Que incrível. Exatamente. Bato palmas mesmo. Então, olha só, aí nesse ponto que o Fernando te passou o caminho para você dar o próximo passo, né? Você deu o primeiro passo, que foi essa coragem de mandar uma mensagem, receber o feedback, e aí sim, próximo passo qual é agora? Você nunca praticou ciclismo adaptado? Não, nunca. Mas você já sentou numa bike adaptada? Não, hoje sim, né? Não, sim, nesse momento lá, você nunca tinha praticado? Nunca tinha nem visto de perto, só em vídeo. E nós estamos falando de quê? 1 ano atrás isso? Mais ou menos 1 ano e meio, mais ou menos, atrás. Então, há 1 ano e meio atrás, você nunca tinha visto nada. Você entrou em contato com o Fernando, é isso que eu queria deixar claro. Exatamente. Ele te respondeu, aí você foi correr atrás. Exatamente. Beleza, bora continuar a história que tá ficando bom. Tá ficando bom esse trem aí, ó. Quem quiser passar um cafezinho, dá um pause, passa o cafezinho e volta aqui que agora nós vamos adiante. Aí você falou, bom, o ciclismo adaptado é o meu esporte. Qual foi o próximo passo? Aí eu comecei a pesquisar, né, para me saber qual que era a bicicleta. Ele me passou algumas coisas do que eu tinha que procurar. Aí eu procurei saber sobre as competições, essas coisas, e eu vi que o que mais tem, o que é mais difundido aqui no Brasil é o ciclismo de estrada, que é como se fosse as bike speed, né, para quem é né, normal. Então, aí eu comecei a pesquisar as bicicletas. Aí começam algumas dificuldades. Primeiro, no Brasil, só existe hoje uma fábrica de handbike. Só existe ela. Uma só. E ela não faz handbikes de competição. Entendi. Só faz handbike de passeio, né? Só faz handbike de passeio. As que nós temos hoje em dia de competição são todas importadas. Comecei a pesquisar, as bicicletas importadas é uma coisa assim fora do comum de preço. É caro, né? É muito caro. Ainda mais para piorar a situação, dólar e euro, sim, nas alturas, que ainda piora mais ainda. Então, é uma coisa fora do comum o preço. Aí eu comecei a pesquisar bicicletas usadas. Okay. E mesmo assim, bicicletas de competição usadas, handbikes de competição, é muito caro também. Muito caro. Né? Aí eu não tenho condição de comprar uma bicicleta dessa. Eu falei, mas eu quero fazer. Aí, início, minha família, ninguém sabia, tá? Isso só eu e o celular procurando. Ninguém da minha família sabia. Você viajando com você mesmo e alimentando o sonho para tentar executar. Exatamente. Ninguém sabia. Ninguém, meus pais, ninguém. E aí eu comecei a buscar, achei algumas bicicletas dessa speed, mas não de competição, pelo Brasil. Em Belo Horizonte não tinha nenhuma. Pelo Brasil, espalhados pelo Brasil e caras, mesmo assim caras, mesmo nacional, né? Um preço puxado. Mas aí eu acabei encontrando, através de várias pessoas que foram indicando foram indicando outro, eu encontrei uma em Uberlândia.
O mais próximo para mim foi em Uberlândia, que também é longe. Mas encontrei um em Uberlândia, que estava vendendo um preço muito abaixo do normal. Eu falei, bom, eu tenho que dar um jeito de pegar essa bicicleta. Não queria falar com meus pais, com ninguém. Liguei para um grande amigo que eu tenho, Daniel, tem que só agradecer ele, sempre esteve comigo o tempo todo. Falei com ele, ele falou, Vitor, vamos para lá. Eu falei, vou ligar para o... Não, porque antes disso, desculpa, eu perguntei para o rapaz se ele poderia mandar. Eu depositava, fazia um TED e ele mandava ela transportadora. Ele falou que não, que era muito difícil para ele, que ele também é cadeirante e tal, que não, teria que ir. Aí eu entrei em contato com esse meu amigo, ele falou, Vitor, vamos para lá. Não avisei ninguém, falei que eu ia sair com esse amigo meu, pegamos o carro aqui de madrugada, fomos para lá. Chegamos em Uberlândia, só vi a handbike, estava tudo funcionando, tudo normal. Descobri uma história dele, até uma história mais triste ainda que a minha, que aí a gente vê que as pessoas costumam reclamar, aí muitas vezes quando você vê uma história mais triste que a sua, você para e pensa, faz, opa, peraí, o que eu tô reclamando se tem, né? E ele conversou muito com esse rapaz, e ele me vendeu a handbike, trouxe ela para cá, cheguei aqui com ela, aí que eu mostrei pra minha família, falei que eu queria. Ele falou, onde você buscou essa handbike? Aqui em Belo Horizonte? Eu falei, não, lá em Uberlândia. Tinha andado no mesmo dia 1.000 quilômetros, batendo e voltando. Meu pai achando eu completamente maluco, mas eu falei, é isso que eu quero. Legal. Entendeu? E aí a partir disso, você com a handbike na mão, você começou a praticar e aí fazendo esse salto, entre aspas, para hoje, você continua com a mesma bike ou você já evoluiu? E como que é seu treinamento hoje? Não, aí o que acontece? Eu peguei essa handbike, ela é muito pesada, ela pesa em torno de 30 quilos, que ela é toda de Nossa ferro, Senhora! não é nem de alumínio, não tem de alumínio no Brasil. Então ela é muito pesada e ela vem com marchas normais de bicicleta normal, 18 marchas. E Entendi. coroa tudo para perna, né? Que é tudo de bicicleta normal, não é para braço. A gente É pedala com praticamente uma Monark, né? exatamente. Exatamente. Então é tudo de bicicleta normal. Então eu saí para, não, beleza, sentei nela, falei, vou dar uma volta. Saí para dar uma volta nela. Peguei uma subida aí não falo nem subida, uma subida de 10 graus, uma inclinação de 5 graus, não subia. De tão pesada que ela era. Aí eu falei, não, bom, agora é começar a treinar. Aí eu comecei a ir para a Lagoa da Pampulha. Comecei a tentar dar a volta na lagoa, porque lá era plano, eu não conseguia subir. Ela era plano, então eu comecei a tentar dar a volta na lagoa, só que era muito difícil, porque as marchas dela era tudo muito nada adaptado, entendeu? E aí eu tenho uma irmã que mora nos Estados Unidos há muitos anos, então eu olhei com ela para ela conseguir trazer para mim um jogo de marchas, né, de relação um pouco melhor. Foi quando ela trouxe para mim essa relação um pouco melhor, que é de bicicleta também, mas tem mais marchas para facilitar, né? Um parênteses aqui, Vitor. Você está falando de umas coisas, uns termos, que são termos técnicos do ciclismo. Você foi aprendendo isso, foi investigando, aprendendo a mecânica da bike durante o processo, né? Você não entendia nada dessa Eu não parada. entendi nada, eu já tinha andado de bicicleta como qualquer um passeando, né? Entendi. Eu não entendia nada. Aí eu comecei a pesquisar, a estar na internet, hoje em dia que a internet facilitou, tentar entrar em grupos de pessoal que praticava o ciclismo adaptado, e fui pegando dicas, algumas coisas, e aí que eles me falaram, nessa bicicleta, nessa handbike sua, o que você pode fazer hoje é trocar a relação, que são as marchas, né? Não sei se todo mundo entende, são a marcha ali dela. E aí eu consegui que a minha irmã trouxesse para mim uma relação um pouco melhor, que aí já facilitou. Aí eu já comecei a conseguir treinar mais. Só que a minha grande dificuldade era porque para você andar de handbike, a handbike, quem não conhece, né, que a maioria das pessoas não conhece, ela é muito grande, bem grande. E ela não sobe meio fio, ela não sobe nada que tenha, nenhum obstáculo que tenha. Então, para você treinar, você não pode treinar em qualquer lugar. Então, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, que eu achei foi a Lagoa da Pampulha, que eu tinha que ir com meu cunhado, que me ajudou muito, que é o Fabiano. Me ajudou muito, ele ia me escoltando ali, porque eu tenho que andar na rua, eu não posso andar na ciclovia, nada, Sim. tem que ir na rua. Então, ele vai meio que me escoltando e eu dava voltas lá. Só que tinha dificuldade que
eu não podia treinar todos os dias, porque as pessoas não estão disponíveis o tempo todo para estar comigo treinando. Uhum. Foi aonde eu acabei adquirindo um rolo, né? Que chama rolo, que você Sim, coloca e ela anda como se fosse uma bike de spinning. sim. Eu achei um rolo, consegui comprar ele e comecei a treinar em casa. Aí eu comecei a treinar, treinava tanto que acabei me lesionando. Eita, Acabei eita. lesionando o ombro. Porque a vontade, né, de treinar, e eu treinava todo dia, sem uma orientação, né, só na vontade mesmo, e acabei me lesionando. Foi Foi quando assim você que teve a ideia de procurar orientação, se informar o que que e... acontece? Eu, hoje em dia, tudo para mim foi um pouco traumático, assim, o meu processo, sabe? Eu trabalhava, né, na época, antes de eu ter o meu problema de saúde, eu trabalhava e estava faltando um período para me formar em direito. Estava faltando um período para me formar em direito, minha vida mais ou menos encaminhada. Então, quando aconteceu tudo isso, eu parei o direito, né, que eu não consegui mais estudar. O trabalho, eu fiquei afastado. Então, para mim, a condição financeira pesou muito, porque eu passei bastante dificuldade financeira. Então, eu sabia que eu não podia procurar uma orientação paga, uma coisa cara, porque eu não tinha realmente, né, Uhum. condições de buscar isso. Então, aí foi alguns anjos que apareceram na minha vida no caminho, que eu falo que tem pessoas como o Fernando, que apareceu assim, inexplicável. Não conheço ele pessoalmente e um dia, se eu puder falar isso para ele, eu vou falar isso para ele. E aí apareceu Não, que a não, minha pera esposa. lá, Vitor. Você me desculpa, mas você vai falar isso para ele agora e nós vamos mandar o vídeo para ele. Ah, Faço que é isso? questão de mandar o vídeo para ele. Então, se você tem que falar alguma coisa para o Fernando, fale agora, por favor. Não, vou falar. Eu queria dizer que o Fernando, para mim, era uma coisa que eu achava ele meio inalcançável, assim, sabe? Quando você tem uma pessoa que eu via tudo que ele fazia na televisão. Então, para mim, era uma coisa meio que inalcançável de chegar nele. E quando eu tive a resposta dele, literalmente imediata, de áudio, ele me falando, me colocando, me dando dicas, o que eu precisasse, podia falar com ele, foi uma coisa que, para mim, ele fez toda a diferença. Que eu acredito que se ele não tivesse aparecido na minha vida naquele momento, eu não sei se eu estaria fazendo ciclismo hoje, porque eu tinha tido, igual eu falei, uma dificuldade com uma pessoa anterior, e ele literalmente foi completamente disponível, então ele me conquistou assim, ele para mim é uma pessoa iluminada, que ele veio nessa vida para fazer a diferença. Então eu queria dizer isso para ele, que ele fez toda a diferença na minha vida, apesar de não me conhecer, a gente ter trocado apenas algumas mensagens, ele fez toda a diferença na minha vida. Então é isso que eu queria Muito mandar bom. para ele. Nós vamos mandar esse vídeo para ele, com certeza. Ô, Vitor, eu estou curioso agora para saber o seguinte: você já participou de alguma competição e como você está agora no processo de profissionalização, de sair de um atleta dedicado, amador, apaixonado, para um atleta profissional? Então, essas duas perguntas eu acho legal, porque a turma deve estar ansiosa para saber, né? Já teve Sim. competição e qual que é o próximo passo para a profissionalização? O que acontece? Igual eu falei, eu comecei a treinar, treinava desordenadamente e acabei me lesionando. E aí que eu tô te falando dos anjos que apareceram na minha vida, porque a minha esposa, ela assistia. Eu nunca fui ligado à rede social. Eu nunca fui e continuo não sendo. Até eu preciso ser, né, estar mais ligado a isso. Mas a minha esposa era e ela seguia uma menina que é a Gabi Barra. Ela seguia ela e a Gabi ela tem uma academia, né? Na época ela nem tinha academia ainda. Ela mostrava exercícios e minha esposa sempre gostou de assistir ela. Ela é uma pessoa que gosta muito de falar, muito boa no que ela faz, né? E aí eu vendo o vídeo a minha esposa vendo o vídeo, falei, bom, o Fernando me respondeu. Vou mandar uma mensagem para ela, para ver quem sabe ela pode me ajudar a treinar em casa, me dar algumas dicas, como que eu treino, o que que eu faço. Mandei uma mensagem para ela. Foi outra pessoa também que na hora me abraçou e não, peraí que nós vamos dar um jeito de fazer alguma coisa para você. Me Legal. apresentou o marido dela, que foi o Lui, né, que os dois são da academia The Beat. Me apresentou ele e eles falaram comigo que nós vamos
fazer um plano para você. Nossa, você não vai treinar em casa, você vai treinar aqui comigo, né? E aí, bom, tô encaminhando, as coisas estão começando a caminhar. Só que aí, nesse processo, já tinha passado um tempo, quando eu consegui esse contato com eles, estava começando a pandemia. Foi no início da pandemia, então, não, as academias fechadas, essas coisas, eu só fiquei em contato com eles, eles me dando dicas, o que fazer, como fazer em casa, eles foram me auxiliando, e eu treinando pesado em casa, só em casa. Eu me filiei na Federação de Ciclismo, né? Me filiei para poder participar das provas, você tem que ser filiado. Eu me filiei, hoje em dia já sou um atleta filiado, e comecei a Legal. treinar em casa. Aí, no que eu estava treinando em casa, o Lui, eu comecei a ter mais contato com o Lui do que com a Gabi, apesar da Gabi sempre estar me ajudando. Eu comecei a ter mais contato com ele, porque ele é mais do ciclismo do que ela, né? Ele tem o spinning, ele um atleta de spinning, ele é fantástico. Então, ele começou a me dar mais dicas, e aí ele me chamou para fazer um evento. No meio, né? Tava na pandemia, teve um evento ali, onde tem os drive-ins ali perto das 6 pistas. Uhum. Teve um evento lá, ele me chamou, eu fiz um evento lá com ele que era de spinning. Então, eu levei minha bicicleta, minha handbike, coloquei ela no rolo e pedalei lá no palco com ele. Esse foi o evento que eu participei até hoje. Foi esse evento que eu fiquei literalmente maravilhado com a energia do pessoal de lá, o tanto que o pessoal de lá me tratou bem, me abraçou, falou, não, agora você vai vir com a gente vai fazer o negócio acontecer. E aí, hoje, eu estou treinando em casa, né? Treinando em casa porque eu sou do grupo de risco, né? Por causa da minha Sim. deficiência, minha doença é autoimune, então eu ainda não posso estar saindo, né? Aglomerando na rua, apesar das academias já terem aberto, eu não posso, né? Tem que evitar. Tá fazendo Então muito certo, claro. eu ainda não comecei o processo com eles da academia, né? Entendi. Eu não comecei com eles, eles me dão todas as orientações, tudo, mas eu ainda não comecei a treinar diretamente com eles. Eu estou treinando em Super casa, claro, super claro. esperando Ô, ô, ansiosamente para poder participar de eu uma prova. imagino. Vitor, existe uma competição específica para ciclista adaptado, para ciclismo adaptado, ou você participa das competições de ciclismo e dentro das competições tem uma categoria que é o ciclismo adaptado? Não, existe o ciclismo adaptado. E são várias categorias do ciclismo adaptado. Tem o ciclismo adaptado que a pessoa consegue pedalar, mas é como se fosse um triciclo, ela não tem equilíbrio, mas ela pedala com as próprias pernas. Aí depois vem, que já é de handbike, vem o H1, que é mais ou menos, eles não têm, são tetraplégicos, né? Eles não têm movimento nem dos braços direito, né? Eles são amarrados ali no pedal. Aí tem o H2, que não tem o movimento do tronco, mas na parte de baixo, né? Mas o tronco tem. E o H3, que eu me enquadro no H3, que é quem tem um leve movimento de tronco, mas pedala com as mãos, né? Que é esse, Entendi, eu tô nessa categoria. Essa categoria que entendi. chama H3, entendeu? Mas é Maravilhoso, só para ciclismo adaptado. Existe sim essa maravilhoso. categoria. Eu acho, vou até falar aqui com a turma do Albanos, que a gente vai ter que fazer um brinde A com você, que é quando você começar a disputar as suas primeiras provas, para a gente mostrar como que a consistência, o hábito, poxa, o foco, a vontade transforma a vida das pessoas, né? Então, antes de eu levantar aqui o brinde a você, eu queria te fazer duas perguntas que eu tenho feito para todo mundo que passa por aqui. Na verdade, não são perguntas, são dois pedidos, tá? O Sim. primeiro pedido é o seguinte: nós estamos em 2021, não vai ser um ano fácil, né? Igual o ano passado, vai ser um ano difícil, mas eu queria que você deixasse um recado para as pessoas ao seu redor, para as pessoas que você citou nessa entrevista e que estão ao teu lado. O teu cunhado, o teu primo, a tua esposa, teu pai, todo mundo que vai assistir agora, o que você diria para eles sobre esse 2021? Eu queria deixar um recado seguinte. Eu acho que as pessoas, elas não têm muita noção como que ela pode fazer a diferença na vida de alguém, sabe? Então, eu acho que a primeira coisa que me fez
ter esse foco, essa vontade, foi a minha família que o tempo todo esteve do meu lado, sabe? Minha filha, minha esposa, meus pais foram primordiais para isso, sabe? E depois apareceu, igual eu citei, vários anjos que eu gosto de falar na minha vida. Eu queria dizer, até um parênteses disso aí, que, por exemplo, a Gabi e o Lui, eles fazem um trabalho, independente da academia, que de manhã cedo, todo dia de manhã, a Gabi tem um tal de um bom dia que ela dá. É um bom dia que ela dá, que ela fala algumas coisas, dá algumas dicas, nada voltado para o esporte, só dicas para a vida mesmo, sabe? E são uma das coisas mais importantes que eu sinto no meu dia a dia. Essas palavras que eles falam para mim faz muita diferença. Eu acho que eles não têm noção quanta diferença faz. Então, eu queria dizer isso, que a gente olhar um pouco para o lado e ver que a gente pode ajudar outras pessoas sem saber que a gente está ajudando. Que foi o caso desses anjos que apareceram na minha vida. É esse recado que eu deixo para eles. Maravilhoso. Agora eu vou te pedir um recado para Belo Horizonte, a cidade que a gente vive, a cidade onde o Albanos resolveu nascer, crescer e evoluir, né? E o recado para Belo Horizonte, a sua cidade, Vitor? Eu acho que eu nasci em Belo Horizonte, saí de Belo Horizonte, morei um ano fora do Brasil e voltei correndo para cá. Sou apaixonado com Belo Horizonte. E eu acho que nesses dias difíceis que o Brasil inteiro está passando, né? A gente falando aqui de Belo Horizonte, eu acho que a gente tem que se unir nesse momento e tentar passar por esse pesadelo que a gente está passando o mais tranquilo possível. E eu acho que o esporte é uma das formas da gente fazer isso, sabe? E eu acho que todos nós temos que pensar nisso, pensar no outro, pensar em quem está do nosso lado. A gente tem a mania de pensar só na gente. E eu acho que a gente pensando no outro, as coisas vão andar melhor e a gente vai sair dessa mais rápido que a gente imagina. Senhoras e senhores, estou aqui levantando a taça fictícia a esse exemplo de ser humano que a nossa produção, a equipe de pauta, conseguiu trazer para o episódio de hoje de um brinde a. Então, um brinde a Vitor, a você, a todas as palavras que você deixou aqui, a sua família, a sua esposa, a tua filha, porque que entrevista maravilhosa. Você merece e a gente tem certeza que você vai representar as coisas que você acredita e a sua cidade nas competições de ciclismo adaptado pelo Brasil. Muito obrigado pela participação, Vitor. Um abração para você. Eu que agradeço, foi um prazer. Eu falei no início que eu não sabia como que eu poderia ajudar, inspirar alguém, mas hoje falando aqui, se eu puder chegar pelo menos em uma pessoa que está com dificuldade, que está com alguma coisa assim para conseguir, se eu chegar nessa pessoa, eu já estou satisfeito. Um Tenho brinde. certeza que você atingiu mais de uma pessoa, Vitor. Eu costumo dizer que de cadinho em cadinho a gente chega lá. Um abraço, Exatamente. camarada. Obrigado.